Apocalipse 7, aqui a partir do verso 9. Visão dos mártires na glória. Depois dessas coisas, olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos quatro animais, prostrados-se diante do trono sobre seus rostos, e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestidos brancos, quem são, de onde vêm? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e branqueados no sangue do Cordeiro. E por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes da água viva, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aqui no capítulo 7, versos anteriores, vem falar da mortandade que estava acontecendo na terra. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. E aí ele fala Deus maravilhoso, Deus santo, das pessoas aleluia. que eles viram salvas ali de cada tribo, que seria 12 mil. E a palavra do Senhor nos fala aqui a partir do verso 9, que aqueles que subirão aos céus, eles não estão lá de qualquer maneira. É verdade. Eles não estão lá de qualquer maneira. Toda vez que alguém tem uma visão dos céus ou que vê um ser celestial, também não está de qualquer maneira. Aleluia. Sempre que alguém vê um ser celestial, ele mostra para a pessoa, nunca mostra seu rosto, mostra apenas as suas vestes, as mãos, mas as suas vestes estão até os pés e está sempre de vestidos brancos, sem mácula, sem mancha. E da mesma maneira Deus fala com a sua igreja, que para a igreja subir para o céu, a igreja tem que estar limpa. É por isso que fala que só subirão para os céus dos santos, porque nós temos que ser um povo separado. Ô Jesus, louvado seja Deus. Aqui no 9 ele fala: depois dessas coisas olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Aleluia, Jesus. A palavra nos fala que antes da vinda de Cristo eram só o povo escolhido de Israel que tinha direito ao céu. Só o povo de Israel que tinha sido o povo escolhido por Deus. Mas aí o que aquele povo fez? Rejeitou a Deus. E como, não lembro agora se na passagem no livro de Mateus ou Lucas, não lembro agora qual a passagem que fala daquele rei que convidou só os bacanas para o seu banquete. Só os que eram importantes para o seu banquete. E nenhum deles compareceram para o seu banquete. É verdade.
E aí o rei revoltado fala: chama agora todo mundo, já que eles não podem vir, chama todo mundo. Tudo que você encontrar, chama para vir participar do banquete. Aleluia. A mesma coisa que eles fez, como aquele povo que era escolhido dele, a nação escolhida, a nação eleita rejeitou, com a morte, com a vinda de Jesus Cristo até a terra e a morte de Jesus Cristo, ele acolheu todos nós. É Deus. Aleluia. E aí a palavra que nos fala no 10: e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões, dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graça, e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. A palavra que nos fala que Deus, ele quer e ele tem que ser adorado pelo você que ele criou para o adorar. Deus não nos criou para andar de qualquer maneira, para desviar dos caminhos dele. Ele criou o homem para adorar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o Assim Senhor. como ele criou os seres celestiais que estavam lá se revoltados, ele resolveu criar o ser humano para adorar a ele. Deus não criou o homem para andar de qualquer maneira sobre a face da terra. Aleluia. A palavra nos mostra que quando o homem andava corretamente diante de Deus, toda a viração da noite, Deus tinha ali um tete-a-tete com o homem, que era Adão. Deus se mostrava a Adão toda a virada da noite. Deus vinha conversar com Adão. Aleluia, Jesus. Deus tinha intimidade com Adão. É Deus. Hoje o homem nasce da mulher, mas Adão, o próprio Deus criou Adão. Então Deus tinha muita intimidade com Adão. Mas Adão, por causa da desobediência, pecou contra Deus. E olha o resultado. Verdade. Não só tirou Adão e Eva do paraíso, mas expulsou toda uma geração do paraíso. Glória a Deus, aleluia. Mas através da vida de Jesus Cristo nos reconciliou com Deus novamente. A palavra nos fala que no 13: e um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Santo de Israel, aleluia. O crente vive ou não vive em tribulação nessa terra? O crente vive em tribulação. Aleluia. O crente, quando ele vence uma etapa, que ele fala: glória a Deus, eu acabei de passar por uma etapa, já tem um próximo buraco esperando para ele cair. Aleluia. Porque se o crente viver na abundância, ele se desvia do caminho. É verdade. Isso é fato, é real. Se o crente viver sem tribulação, alguma coisa está errada. Porque o crente que vive ali diante de Deus, tentando, que ninguém é sincero 100% com Deus. Se falar que o homem é sincero 100% com Deus, eu estou mentindo. Mas o homem que está tentando ser sincero com Deus todo dia tem tribulação no caminho. Aleluia. Mas a palavra nos mostra que aqueles que branquearam seus vestidos no sangue do Cordeiro herdarão o reino dos céus. Aleluia, Jesus. Aí o 15 fala: e o que? Por isso estão diante do trono de Deus, servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com as suas sombras. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Aleluia, glória a Deus. A palavra nos fala que quando nós estivermos 100% com Cristo, que Ele nos levar a morar no céu com Ele, não vai precisar mais do alimento terrestre. É verdade, Senhor. Não vai Aleluia, precisar glória a mais Deus. de beber água. Santo de Não vai Israel, precisar eu mais sou trabalhar para aleluia. pagar contas. Não vai mais precisar você sair de madrugada para ir trabalhar para buscar o pão de cada um.
fala que o próprio Jesus Cristo vai nos servir. Porque o banquete já está preparado. Glória a Deus. O banquete está preparado. Nós aqui estamos tardando de participarmos desse banquete, porque nós vamos nos converter ao Senhor. Se o céu já está preparado para a nação, o banquete está pronto, está faltando o que nós nos prepararmos. Louvado seja o teu santo nome. Como a pastora fala, eu não sei que maravilhas a gente vê nessa terra. É porque a gente só corre de um lado para o outro, trabalho e aflição de um lado, trabalho e aflição do outro, e o homem não quer sair da terra. É porque o homem não quer sair da terra, não quer se preparar para morar com Deus. Aleluia. E muitas das vezes fica na aflição para um lado, para o outro, para um lado e para o outro, e acaba padecendo aqui nessa terra, padecendo no dia do juízo final, porque não se prepara para aquilo que Deus criou, né, que é para morar nos céus. Louvado seja. Bendito é o teu nome, Jesus. Louvado seja. E o 17 fala: porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para a fonte das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. E a palavra fala que naquele grande dia que o Senhor arrebatar o seu povo para si novamente, acabou o sofrimento. Acabou o sofrimento, acabou as lágrimas. Não vai ter mais choro, não vai ter mais nada, é só alegria. Vai ser só alegria, porque a palavra fala que a alimentação do crente lá vai ser com glória que ele vai dar para Deus. Imagina que o homem se mata aqui por causa de uma pedra que ele fala que é preciosa, lá no céus é tudo precioso. É verdade, Pai. Aleluia. É tudo precioso lá nos céus. A palavra fala que as ruas são de ouro. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Os muros são de cristais. E tudo já está preparado para mim. Tudo já está preparado. Eu creio, Jesus. Eu e você que tardamos a vida de Cristo. Aleluia. Muitas das vezes a gente acha que nós estamos fazendo a coisa certa, mas a palavra do Senhor nos mostra que para aquilo que Ele nos chamou, muitas das vezes nós estamos em falha. É porque a palavra do Senhor fala que ide e pregai a palavra, o Evangelho a toda a criatura. A palavra do Senhor fala que nós temos que levar boas novas para aqueles que ainda não conhecem. Nós temos que levar boas novas para aqueles que ainda não conhecem Jesus, ou que de alguma maneira conheceu e não se adequou aos modos de vida que Jesus Cristo tem. Muitas das vezes a gente fala: não, mas eu não quero ser crente porque é difícil ser crente. Realmente é difícil ser crente, mas quando a gente se adequar aos modos que Jesus Cristo quer que nós vivemos, fica mais fácil. É porque, como a palavra do Senhor fala, no mundo tereis aflições, mas tenha bom. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor nos fala que o próprio Deus vai voltar a criar, cuidar do seu rebanho. Vai ser o próprio Deus vai voltar a cuidar do seu rebanho. Lá em Isaías fala que naquele grande dia que até os cegos acharão o caminho. Porque o próprio Deus vai guiar o seu povo. Glória seja o Senhor, glória a Deus. O próprio Deus vai fazer aquilo que muitas das vezes nós deixamos de fazer, porque Ele deixou para nós fazer. Aquilo que Deus deixou para a gente fazer é para a gente fazer. O que Deus tem que fazer nas nossas vidas é aquilo que é impossível para a gente fazer. É verdade. Mas o possível nós temos que fazer. Oh, glória. Aleluia. Muitas das vezes nós ficamos buscando profecias, buscando, pulando de galho em galho. Eu vou naquela igreja porque naquela igreja alguém vai falar comigo, aí chega naquela igreja e ninguém fala, não, eu vou na outra igreja porque
alguém vai falar comigo naquela igreja e Deus fala conosco aqui dentro da sua palavra. É verdade, Senhor. Aleluia, Jesus. E como Deus fala conosco aqui dentro da palavra, a palavra é quem nos conserta, a palavra é quem nos corrige. É a palavra que nos ensina naquilo que nós estamos Glória a errados diante de Deus. Deus. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes nós queremos massagear o nosso ego. Não, eu vou trazer essa palavra aqui porque, Senhor, mas essa palavra aqui vai ser uma palavra dura para a igreja. Me deixa eu trazer um salmo, porque o salmo Só o Senhor é vai Deus. fazer bem para o meu ego e para o teu ego. É Deus. Quando sai uma palavra de vitória, vai fazer bem para o meu ego e para o teu ego, mas quando fala a palavra de conserto, que nós temos que nos consertar todo dia, para que nós possamos receber de Deus naquele grande dia a vitória. Aleluia. Muitas das vezes nós saímos da igreja chateados, porque a palavra veio dura. Muitas vezes nós saímos da igreja chateados porque nós não ouvimos aquilo que nós fomos até a igreja para ouvir. Que era algo que estava dentro do nosso coração, mas a palavra que nos corrige, a palavra que nos limpa, que nos leva para o céu, a palavra que nos corrige, a palavra que nos ajuda. Aleluia. E aqui a palavra fala que se nós não estivermos com o nosso vestido branco, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, nós vamos ficar. Verdade, Aleluia. Aleluia. Se a gente acha que aqui na terra é sofrimento, imagina no inferno. Meu Deus. Se a gente reclama do calor de 30 graus aqui, imagina no inferno, que é inimaginável o calor que faz lá. Meu Deus. Verdade. Então nós temos que nos consertar diante de Deus. Se nós não queremos sentir calor, temos que nos consertar diante de Deus. É porque o calor aqui da terra, você liga um ventilador, quem tem condições de ligar um ar-condicionado e passa, mas lá no inferno não vai passar não. É verdade. O calor do inferno é eterno, não existe ar-condicionado no inferno. Não existe ventilador. Aleluia. Então é o que a palavra nos fala nessa noite, que nós temos que ter as nossas vestes limpas. Né? Nós temos que lavar a nossa veste todo dia no sangue do Cordeiro, que é o Cordeiro Jesus Cristo. Através de quê? Da sua palavra. Jesus Cristo não vai descer do céu para vir falar aqui comigo e com você, como ele desceu no passado em forma de homem, não. Ele deixou a palavra, a gente ler e entender. Porque ele fala, bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram na minha palavra. Porque muitos lá do passado viram ele e não creram na palavra dele, não creram em Jesus Cristo, não acreditaram em Jesus Cristo. Mas bem-aventurados são aqueles que ouviram falar de Jesus Cristo e deu crédito naquilo que ele deixou. Como se fosse. Que essa palavra vai ficar dentro do meu coração, dentro do teu coração.